porque o diabo não tem mais o poder sobre a morte. Jesus tomou quando ele morreu naquela cruz. O diabo ainda usa isso para poder chantagear e manter toda uma nação aqui, numa rédea, num cabresto, fazendo com que nós, seres humanos, que estamos afastados dos caminhos do Senhor, vivamos com medo constante da morte. Eu quero te dizer que se você ainda vive uma vida com medo da morte, é porque você não tem o carimbo de Jesus Cristo em sua vida. Quando fala de salvação, vida eterna, morte eterna, a galera dá uma gelada, né? Eu falo porque eu já fui ímpio, mas eu fui aquele ímpio que Deus teve misericórdia de mim, que desde pequenininho eu ia na igreja. Minha mãe ficava em casa e mandava a gente ir para a igreja, e eu, como mais velho, tinha que ir levar meus irmãos. Então fui criado desde muito cedo indo para a igreja, nesse ambiente. Então, quando eu estava perdido ali, na minha juventude, e alguns cristãos falavam para mim assim: se você morrer hoje, eu vou para o inferno, porque eu estou fazendo aquilo que não agrada a Deus. Eu não precisava de nenhum curso de teologia, nenhum conhecimento teológico aprofundado, para eu saber que o meu destino era um destino de morte. E muitos que estão aí fora sabem que o destino é de morte, mas querem ter algum argumento bíblico para poder se enganar. São os famosos enganadores enganados. A mensagem de hoje que eu trago para vocês, hoje um culto de Santa Ceia, é uma mensagem que fala um pouco disso. O tema da mensagem é como se livrar do medo da morte. Repita comigo: como se livrar do medo da morte. Qual que é o tema da mensagem de hoje? E com certeza você que encontra-se afastado dos caminhos do Senhor, ou você que está na igreja, crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, todos os dias pensa nisso. E se Jesus voltar? E se eu morrer? Eu não quero morrer porque eu vou para o inferno do jeito que eu estou. Porque a nossa mente pode até tentar nos enganar, mas o nosso espírito sabe, a nossa alma sabe qual é o destino dela de acordo ao momento em que nos encontramos. Porque não tem como nós vivermos enganados. A nossa alma, ela sente, ela sabe. Ela sabe. E alguns de forma errada dizem: mas Deus ama a todos. E nós vamos entender que Deus não ama a todos. Ele amou. O verbo está no passado, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós vivemos o tempo da graça de Deus, que é conhecido, que significa favor imerecido. É a graça e a misericórdia de Deus, que é aquilo que nos livra do que nós merecíamos por natureza. Então, qual é o nosso merecimento? Morte. Qual é o nosso destino? Morte. Mas Deus nos amou de uma tal maneira, de uma maneira tão única e peculiar que a Bíblia nem explica que maneira foi essa que Ele nos amou. Acredito eu que o apóstolo João, quando estava escrevendo este versículo, ele ficou: que palavra eu vou usar? Procurou palavras ali no grego para poder tentar explicar qual foi a forma que Deus amou o mundo, para nos entregar o seu único Filho, para passar por tudo aquilo que Ele presenciou, testemunha ocular. João, que escreveu
o Evangelho de João, o mesmo que escreveu João 3,16, ele presenciou, ele andou com Jesus, ele viu o que Jesus sofreu, e ele então pega uma caneta e começa a escrever, porque Deus amou o mundo. E agora, o que eu coloco? Qual o advérbio de intensidade que eu vou utilizar? Eu não vou encontrar muito um advérbio de intensidade de forma grandiosa. Não, eu não estou encontrando um advérbio de intensidade para poder justificar, para exemplificar, para elucidar a forma que Deus amou o mundo. E ele então escreve: amou o mundo de uma tal maneira, a ponto de dar o seu único filho para morrer por uma geração perversa e adúltera. Olha a que ponto. Então esse negócio desse evangelho leite com açúcar que o povo está pregando aí, para dar tapinha nas costas de crente frouxo, de crente que pouco, não precisa nem apertar, já está regando. Esse evangelho leitinho com açúcar não vai te levar para o céu, que vai dizer: não, mas Deus ama todos, pode vir, continue assim. Não. A Bíblia diz que aqueles que são feitos achados filhos de Deus, aqueles que aceitam Jesus, esses são feitos, são tornados, são transformados em filhos de Deus. Vocês estão entendendo até aqui? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo de número 2, versículo 14. Você que encontrou e puder, coloque-se de pé. Hebreus 2, do 14, a partir do versículo 14. A palavra diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Podem se assentar. Então deixa eu ver se vocês memorizaram. Qual é o tema da mensagem de hoje? Como se livrar do medo da morte. Olha, hein? Como se livrar do medo da morte. Para nós entendermos a mensagem que nós acabamos de ler, nós precisamos entender essa epístola, que ela é maravilhosa. Dentre todos os livros do Novo Testamento, este foi o livro que foi separado para engrandecer a Cristo. Este foi o livro que foi separado
para nos mostrar a grandeza de Jesus Cristo. Este livro que para alguns foi escrito pelo apóstolo Paulo, para outros não tem uma evidência sobre o seu autor, e isso pouco importa. O importante é entendermos a mensagem que o autor quisera transmitir acerca da grandiosidade de Jesus Cristo. É como se fosse um livro para dedicar, para honrar, não que os outros não o fizessem, mas para honrar tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fizera a nosso favor, que foi entregar a sua vida, ser humilhado, ser moído pelas nossas transgressões, ser humilhado, sofrer um castigo de morte, que era o pior castigo daquela época, que era o castigo de morte, de cruz. Sujeitou a tudo aquilo, toda aquela humilhação, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e em liberdade e em livre acesso ao Pai, podermos dizer que nós o amamos, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso, que Ele é maravilhoso. E o Evangelho, a epístola do livro dos Hebreus, aos Hebreus, ela evidencia e muito essa grandiosidade de Jesus. E essa grandiosidade de Jesus evidencia algo que ficou marcado na história: a morte de Jesus na cruz, que serviu como expiação dos nossos pecados. Olha para você ver, tem uma palavra que ela vem do grego, que significa aperfeiçoar. E aperfeiçoar no grego significa, ela é escrita com a palavra teleio. E nesta mensagem nós encontramos no grego a palavra teleio, que diz que Jesus então aperfeiçoa-se naquele castigo que ele sofrera e passa então a ser um sumo sacerdote. O interessante é que, ao olharmos as Escrituras, ao voltarmos no Velho Testamento, nós vamos ver alguém que teve a sua fé aperfeiçoada nas obras: Abraão. E no livro nessa carta aos Hebreus, no livro dos Hebreus, nós encontramos evidências acerca da fé de Abraão, conhecido como o pai da fé. Jesus então, ele tem agora o seu aperfeiçoamento para se tornar eternamente sumo sacerdote, como nós acabamos de ler, através da sua morte na cruz, através de se tornar homem e morrer naquela cruz. Mas essa morte, este aperfeiçoamento, ele foi um aperfeiçoamento que estendeu até nós, porque houve um aperfeiçoamento da lei. Porque até então a lei dizia que, ao pecar, nós deveríamos apresentar um cordeiro imolado para a remissão dos nossos pecados. E o adorador, por mais espetacular que ele fosse, ele não conseguia ter os seus pecados expiados pela lei. A lei, ela tinha esta falha, ela tinha esta limitação. Você poderia ser o melhor dos adoradores, mas você pecou, era necessário que você imolasse um cordeiro e apresentasse a Deus em sacrifício. E assim que era feito, para expiação dos nossos pecados. Jesus então vem e aperfeiçoa esta lei, aperfeiçoa a ponto de nos dar livre acesso a Deus, a ponto de melhorar a lei que existia antes, porque agora, ao pecarmos, não há mais a necessidade de matarmos um cordeiro que nada fez para morrer, para ter a sua vida ceifada em prol da nossa remissão de pecados. Jesus já fez isso.
Jesus já pagou o preço. E Jesus, ele tem então na sua vida algo grandioso, que é a figura de Deus. Para nós entendermos o que aconteceu com Jesus, o porquê da necessidade e o porquê desta mensagem, o porquê dessa necessidade, nós precisamos entender o que aconteceu de fato. Qual o porquê de tudo isso? Nós estamos agora diante de um ser supremo, que ele é caracterizado por ser o próprio Deus. Ele tem o caráter de Deus, ele tem as características de Deus. E quando nós vamos mais uma vez estudarmos e entender qual é o porquê disso, nós vamos agora trazer um contexto histórico para entendermos esta palavra. O Novo Testamento, para você que não sabe, ele foi escrito em grego, no grego antigo, que era a língua da época. O povo romano que ali estava, eles não falavam romanos, eles falavam grego. Então eles estavam ali diante de um povo que tinha dentro do seu dialeto o grego. E para nós entendermos qual é essa característica de Jesus, esta característica, o caráter de Deus, este caráter em grego tem o significado de expressão exata. Então, quando te perguntar de onde veio a palavra caráter, ela vem de expressão exata, caractere, característica, que também trazido para a nossa língua tem o mesmo significado. Então, para aquele povo, eles usavam essa expressão naquela época, quando eles chamavam aqueles profissionais responsáveis em cunhar moedas reais. Então os imperadores contratavam os profissionais que cunhavam moedas, e eles então faziam um molde. Este molde ele era feito em um metal mais duro, com as imagens, com as letras, com as características daquele rei, e então cunhava em outras moedas feitas de um material mais maleável, para que todas tivessem o mesmo caráter, a mesma característica, a mesma expressão exata. E quando nós vamos ler o que foi escrito aos Hebreus, o autor dos Hebreus diz que Jesus, ele tinha o caráter de Deus. Ou seja, ele tinha a mesma expressão, a expressão exata de Deus. O próprio Deus então pega a sua fisionomia, a sua característica e imprime em um material mais maleável, imprime então em um ser humano as suas características. Vocês estão entendendo? Quando você pega, para você ficar mais fácil o seu entendimento, você pega uma moeda de R$1, ela então, você pega 50 moedas de R$1, todas serão do mesmo jeito. A diferença para o exemplo citado acerca de Deus é que Deus ele pega um molde, ou seja, o homem, e ele imprime nele a sua característica, o seu caráter, a sua expressão exata. Então ele pega Jesus, o Filho, feito a partir de matéria humana, e imprime nele o seu caráter, a sua expressão exata. Por qual motivo Deus fez isso? Porque a partir deste momento, quando Jesus, o Verbo vivo, quando ele se faz carne e habita no meio de nós, a promessa ela se cumpre. E quando Jesus morre, é imolado naquela cruz e sobe até os céus, ele tem otorgado o direito de interceder
por nós. Ele agora tem outorgado o direito de interceder por nós, porque para que ele pudesse interceder por nós, era necessário que ele viesse em forma de homem, que é o que é dito aqui em Hebreus 2:18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu e pôde socorrer aos que são tentados. Jesus, então, ele tem uma melhoria de si mesmo, para que facilite o nosso entendimento. Ele, então, tem um aperfeiçoamento, e aquele homem, sendo Deus, se torna agora o sumo sacerdote eterno que nós acabamos de ler. E quando Jesus, um ser que nasceu com as mesmas limitações que nós, feito de carne e osso, andava como nós, comia, bebia, sentia frio, sentia fome, passou pelas mesmas tentações que nós passamos. Quando Jesus, então, ele é imolado naquela cruz, a Bíblia diz que ele vai até o inferno e toma as chaves da morte da mão do diabo. E ele então toma a chave da morte da mão do diabo. Por quê? Porque o diabo, por muito tempo, havia usado e tem usado até hoje, mesmo sem ter mais este poder, porque o diabo não tem mais o poder sobre a morte. Jesus tomou quando ele morreu naquela cruz. O diabo ainda usa isso para poder chantagear e manter toda uma nação aqui, numa rédea, num capreço, fazendo com que nós, seres humanos, que estamos afastados dos caminhos do Senhor, vivamos com medo constante da morte. Eu quero te dizer que se você ainda vive uma vida com medo da morte, é porque você não tem o carimbo de Jesus Cristo em sua vida. A partir do momento que você e eu passarmos a ter o carimbo de Jesus Cristo em nós, nós agora teremos verdadeiramente uma vida sem medo de morrer. Porque quando nós morrermos, nós saberemos que quando nós morrermos, nós iremos para a glória, nós iremos morar com o Pai. Então nada mais um homem pode fazer conosco, a não ser tirar a nossa vida terrena. O homem pode te ameaçar, e ele pode te matar, mas ele não pode tirar a sua vida eterna. O homem, ele pode te matar, mas ele não pode te levar para o inferno. O homem, ele pode tirar a sua vida carnal, mas ele não pode tirar a sua vida espiritual. Então, se este mesmo homem está tirando a sua paz, eu quero te dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, ele tem a paz que excede todo o entendimento. E a paz que excede todo entendimento não é a retirada dos nossos problemas terrenos, mas é sabermos que ainda que morramos, nós viveremos na glória com Deus. É esta a paz que nós precisamos. Esta é a verdadeira paz que nós necessitamos. A paz que nós precisamos não é muito dinheiro na conta. Não. Se você tem o dom de adquirir riquezas, louvado seja Deus. Mas se você não tem, a paz que você precisa não é dinheiro na sua conta, não é casa própria, carro importado. A paz que nós precisamos é sabermos que nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e que agora temos livre acesso a Deus, que ainda que venhamos morrer, nós viveremos na glória com o Pai. É essa paz que nós precisamos para nós. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De nada adianta.
De nada adianta estar todos os dias correndo atrás de coisas e perdermos a nossa alma. Então significa que eu tenho que parar de trabalhar? Não. Significa que você tem que voltar a caminhar nos caminhos do Senhor. Você precisa urgentemente redefinir as suas rotas, redefinir o seu trajeto e definir para onde você vai. Porque quem vai definir o seu destino, o destino da sua alma, não é o pastor A, não é o pastor B, não é o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua mulher, o seu irmão, o seu amigo. Não! Quem vai definir para onde você vai é você. São as suas escolhas. Para onde as suas escolhas têm te levado? Para onde você vai se Jesus voltar hoje? Qual vai ser o destino da sua alma? Nós temos que parar todos os dias e fazermos essa reflexão. Nós não estamos aqui para poder falar de religião, porque a religião ela mata, mas nós estamos aqui falando que se você não aceitar o Filho como o seu único e suficiente Senhor e Salvador, você vai estar condenado ao inferno. E se você já aceitou, mas está caminhando um caminho de crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, se você está igual um gato que vive em cima do muro, eu quero te dizer que não existe meio céu. Meio céu é o inferno, meio santo é profano. Não existe meio, ou é ou não é, ou é santo ou é profano, ou é salvo ou é não salvo. Aquele negócio que inventaram ali de meio termo, de limbo, de não sei o que, de tanta coisa, não existe. Heresia. A Bíblia só diz de céu e inferno, vida eterna, morte eterna. Para onde você quer ir? Ponto. A conta já foi paga. Você vai usufruir do benefício se você quiser. Só entra pela porta quem quer. Quem não quer, vai para o inferno feliz lá. Depois lá você vai chorar. Pode ir felizão com seus amigos, com o papai, com a mamãe, com todo mundo. Pode viver a sua vidinha medíocre. Pode viver a sua vidinha condenada. Pode viver. Porque hoje você está sorrindo, mas amanhã você vai chorar. O diabo ele vai te enganar. Assim como ele tentou fazer com Jesus. Assim como ele fez com Judas. E nós descemos para o rei com Judas, né? Mas muitos que aqui estão, se estivesse lá, teria vendido não por 30, teria vendido por 5, que estão vendendo hoje. Estão vendendo hoje. Estão vendendo. Eu vejo cristão que se diz cristão, que está lá com um canal, não sei aonde, TikTok, postando trem de horóscopo. Pelo amor de Deus, a que ponto nós vamos chegar? A que ponto nós vamos chegar? E o outro que fala que é crente, mas que tem que cumprir o contrato, tem que continuar cantando música do mundo e fazendo o povo lá as músicas falando cada absurdo. Meu Deus, a que ponto nós vamos chegar? O povo está vendendo Jesus todos os dias. Todos os dias. E ainda se acha bom. Chega lá no mês de junho e faz o Judas e senta a bomba nele lá e bota a Judas no meio da rua. Mas essa geração é uma geração perversa, corrupta. E aí você vai falar com um desses, um ímpio desses, vai falar, eu morro de medo de morrer. Ai meu Deus, se eu morrer. Porque sabe que vai para o inferno. O destino do ímpio é o inferno, num primeiro momento. Depois você vai sair de lá para ser julgado no tribunal. E depois do tribunal você vai voltar, sabe para onde? Lago de fogo, ardendo em enxofre. Está em Apocalipse. E eu te pergunto, o que você vai fazer? O
o que você está fazendo? O que você vai fazer ao sair desta igreja hoje? Vai sair da mesma forma? Vai sair com essa vida destruída e você achando que é boa? Porque toda sexta-feira você vai tomar cachaça com seus amigos? Porque final de ano você vai para a praia? Porque você está todos os dias vendendo Jesus por uma mixaria? A sua alma foi paga um preço muito alto para você viver a sua vida do jeito que você está vivendo. Se você está ouvindo o que eu estou pregando, não é tarde para você, ainda tem solução para a sua vida. Jesus, ele deseja salvar a todos, mas infelizmente nem todos serão salvos, porque muitos vão ouvir a mensagem e vão endurecer os seus corações. E a pergunta que eu te faço é: você vai continuar com medo da morte? Você vai continuar temendo a morte? Porque como está escrito, Hebreus 2,15: e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hoje nós não estamos mais sujeitos à servidão ao diabo. Jesus já rasgou esta escrita. Jesus já pagou o preço. Para aqueles que diziam para você: não, você está condenado ao fracasso, à derrota, você não vai ser ninguém na vida, você é só uma pessoa miserável. Eu quero te dizer que tudo isso já foi rasgado. A sua vitória já foi decretada na cruz do Calvário. A sua vitória já foi decretada lá na cruz, quando Jesus pagou o preço por mim e por você. Eu quero te dizer nessa noite que toda palavra de morte dita contra a sua vida não prevalecerá, não prosperará, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda palavra de maldição dita contra a sua vida nessa noite. E eu te convido a viver uma vida que realmente, verdadeiramente, vale a pena viver. Uma vida sem medo da morte. Uma vida sem medo do que possa ser amanhã. Porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã não pertence a mim, não pertence a você. A única garantia que nós podemos ter sobre o amanhã é quando nós permitirmos que o Senhor imprima em nós, assim como Deus imprimiu no Senhor Jesus o caráter dele, que nós venhamos ser como aquele metal maleável. Quando os profissionais iam imprimir nas moedas, iam cunhar as moedas, que nós possamos ser como esse material maleável e permitamos que o Senhor carimbe em nós o seu caráter, a sua expressão verdadeira. Amém? Amém? Eu quero te convidar nessa noite, você que ouviu esta mensagem e que ainda não serve ao Senhor, ou que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a levantar do seu lugar e vir até a frente para nós orarmos por você. Deus, ele tem urgência. Aleluia. Aplauda o Senhor. Tem mais alguém? Eu sei que tem mais alguém. A obra do Senhor, ela precisa caminhar. E o diabo por muito tempo quis parar a igreja de prosseguir. O diabo por muito tempo tem colocado em nós sentimentos ruins, de incapacidade, de morte, depressão, tristeza. Mas eu quero te dizer que Jesus é Ele quem vai nos dar o que verdadeiramente nós precisamos. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir à frente.
Deus, Ele quer te salvar. Jesus, Ele quer te salvar nessa noite. Ele quer te salvar e o pastor Evaldo e eu queremos batizar você. Tem mais alguém? É a última vez que eu vou perguntar. Depois pode ser tarde. Não tem? Fiquem de pé todos. Feche seus olhos e estenda a sua mão para cá. Você vai orar comigo. Você vai orar comigo e repetir essas palavras. Você tem quantos anos? Só você. Você vai repetir comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço a minha condição de pecadora. E neste momento eu entrego a minha vida para o Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida, pois eu reconheço o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Pai, nessa noite, Senhor, essa noite nós te louvamos porque o céu está em festa. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Pois aqui está a tua filha, Senhor. Ela que se levantou e veio prontamente entregar a sua vida para o Senhor em um ato de fé. Porque é assim que nós fazemos. Quando nós somos impulsionados pelo Senhor a reconhecermos Jesus, a gente vem mesmo sem sabermos se teremos força para seguirmos, mas nós cremos que é o Senhor quem nos capacita. Nesta noite que o Senhor venha capacitar a tua filha, a tua serva. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha dar graça para suportar o dia mau, Senhor. Meu Deus, que ela venha, meu Pai, ser um grande projeto nas tuas mãos, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, que nada é por acaso. Nós cremos, ó Deus, que grandes coisas tem o Senhor para fazer através da vida da tua filha. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha usá-la como uma atalaia do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que vidas, ó Pai, venham se converter ao Senhor através da vida dela. Pai, em nome do Senhor Jesus, escreva o nome da tua filha no livro da vida. Pai, como um servo, como uma autoridade espiritual neste lugar, eu clamo ao Senhor, apresento a tua filha neste momento, eu repreendo tudo aquilo que não provém de ti, todo principado e potestade, toda palavra de morte, de derrota, de fracasso, todo espírito de depressão, toda obra de macumba, de bruxaria, de feitiçaria, toda maldição hereditária, eu quebro agora pelo poder e autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja sobre a vida da tua serva nesta noite. Derrama, meu Deus, sobre ela a tua unção dobrada. Meu Deus, aquela que enriquece e não acrescenta dores, do alto da cabeça até a planta dos pés. É o que nós te clamamos nessa noite e te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Agora, olha para trás aí, esse povo agora faz tudo parte de sua família. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Evaldo vai dar sequência com a Santa Ceia do Senhor.